Informações básicas de almoxarifado. Qual é o conceito de almoxarifado? É um local que é destinado à fiel guarda e à conservação de materiais em recintos cobertos ou não cobertos que são adequados à sua natureza, tendo a função de destinar espaços onde vai permanecer cada item, aguardando a necessidade do seu uso, ficando sua localização, equipamento, disposição interna condicionados à política de estoques. Qual é o objetivo do almoxarifado? Vai impedir as divergências e as perdas de qualquer natureza, autoridade, para que a retirada de estoque deve estar definida com clareza e somente pessoas que são autorizadas poderão exercer essa atribuição, protegendo contra roubos e desperdícios. Comparação funcional entre o almoxarifado e banco. A entrada de estoque do banco possui uma ficha de depósito bancário e a entrada de estoque no almoxarifado possui a nota fiscal de uma compra. Já na saída do estoque do banco, a saída do estoque é o cheque e o almoxarifado é o pedido do material. Diagrama conceitual de um almoxarifado. Descarga, que vai para recebimento e identificação, passando para verificar a qualidade e a quantidade, que vai ser jogado para os testes, e os testes vai voltar para verificação da quantidade e qualidade, e esta vai para a decisão se é aceita ou se vai ser devolvida ao fornecedor. Feito os testes e a decisão de aceite a devolução ao fornecedor, passa para o próximo passo, que seria a armazenagem. Da armazenagem, o produto pode ir para o inventário, pode ir parar na expedição ou pode ir para a separação das requisições de material. Se caso for para a expedição, ele já está pronto para ser distribuído. Eficiência do almoxarifado. A eficiência de um almoxarifado vai depender principalmente da diminuição das distâncias internas que é percorridas pela carga e do consequente aumento das viagens de ida e volta, do aumento do tamanho médio das unidades armazenadas, da melhor utilização da capacidade volumétrica. Organograma padrão funcional de um almoxarifado. No almoxarifado vai ter três setores, que vai ser recebimento, o armazenamento e a distribuição. No recebimento vamos ter a parte da descarga dos materiais, a conferência da quantidade e a conferência da qualidade. Na armazenagem vamos ter a parte da guarda, da proteção, a preservação, a separação, liberação para entrega e venda de inservíveis. E na distribuição vamos para programação, que dia que vai ser entregue, e a própria entrega. Controle. Para agilizar para a agilização das atividades, o controle em particular das funções refere-se ao almoxarifado e deve fazer parte do conjunto de atribuições de cada setor que está envolvido, qual seja recebimento, armazenamento e distribuição. Recebimento é a função de receber os materiais, é um módulo de um sistema que é global, ele é integrado com outras áreas de contabilidades, compras, transportes, e ele é caracterizado como uma interface entre o atendimento do pedido pelo fornecedor e os estoques físicos e contábeis. O recebimento vai entender então 4 fases. A primeira dela, a entrada de materiais. Depois que entrou o material, vai para a segunda fase, que é a conferência quantitativa, vai contar quantos materiais que está entrando. Na terceira fase,
vai ser a conferência qualitativa, vai testar a qualidade do produto. E a quarta fase, a regularização. E os documentos que são utilizados? Vai precisar de uma ficha de controle de estoque, uma ficha de localização, uma ficha de assinatura que é credenciada, comunicação de irregularidades, relatório técnico de inspeção, requisição de material, devolução de material. Próxima aula. Essas foram as noções de almoxarifado. Agora, o auxiliar de almoxarifado. Na parte da logística na indústria. A definição, o que é uma cadeia de suprimentos? Uma cadeia de suprimentos nada mais é que um sistema através de meio do qual as empresas e as organizações elas são interligadas, elas vão entregar produtos e serviços a seus consumidores. Isso é uma cadeia de suprimento. A cadeia de suprimento vai consistir em todos os estágios que é envolvido diretamente ou indiretamente em suprir a necessidade de um cliente. Um exemplo aí de cadeia de suprimentos. Os fornecedores da matéria-prima mandam diretamente para a indústria principal ou eles mandam para os fabricantes de componentes. E os fabricantes de componente mandam para a indústria principal. Então, os fornecedores podem ter contato direto com a indústria principal, ou então eles podem usar os fabricantes de componentes para interceder. E da indústria principal pode ser a indústria, ela pode já mandar para os varejistas, para as lojas no caso, ou então elas mandam para os atacados e centros de distribuições, que esses vão fazer o papel de intercessores e vão mandar para as lojas e os varejistas. E das lojas vai para as pessoas, o consumidor final. Um exemplo de cadeia de suprimento: um suco de laranja concentrado. Fornecedor de insumos agrícolas, algum fornecedor que tem um insumo de suco de laranja, por exemplo, ele pega diretamente lá da fazenda, e da fazenda ela manda para uma indústria cítrica, e da indústria cítrica ela manda para algum engarrafador e distribuidor de bebidas, que vai ser mandado para o consumidor final. Defensivos, fertilizantes, tratores, implementos, mudas, irrigação. Agora, qual é a definição de logística? O que é logística? Logística é todo o processo de planejar, implementar, controlar de maneira que seja eficientemente todo o fluxo e armazenagem de produtos, bem como serviços e informações associados, o que vai cobrir desde o ponto de origem até o ponto de consumo, com o objetivo de atender aos requisitos do consumidor. Missão da logística: produto certo, no local certo, no momento adequado e ao preço justo. Ou seja, todo lugar, todo produto tem que estar no local devido, no local certo. A logística vai controlar também o fluxo e armazenagem por onde passam os produtos ao longo da cadeia de suprimento. Essa é a relação entre a cadeia de suprimentos típica e as áreas da logística empresarial. Fornecedor da matéria-prima manda a logística de suprimento. Como que ela vai se basear? A logística de suprimento vai ser o fornecedor de matéria-prima vai mandar diretamente para a indústria, ou ele manda para os fabricantes, que os fabricantes dos componentes vai mandar para a indústria. O apoio da manufatura: a indústria principal só vai dar apenas o apoio de toda essa manufatura aí. E a logística da rede de distribuição vai ser por conta da parte dos
atacadistas e distribuidores, dos varejistas até o consumidor final. Exemplos de áreas de logística na cadeia de suprimentos. Suco de laranja concentrado. Voltando. Dos fornecedores até a fazenda, tá? A logística de suprimentos. O apoio de manufatura seria a fazenda e a indústria cítrica. E a logística de distribuições da indústria cítrica até o engarrafador e distribuidor de bebidas e consumidor final. Principais atividades da logística. As atividades são: na logística pode ter transporte, a parte da embalagem, gestão de estoque, quem vai monitorar todos os estoques, o manuseio de materiais, armazenagem, gerenciamento de cadeia de suprimento, a rede logística, supply chain. Planejamento logístico. Como vai ser o planejamento? Formando uma pirâmide, tem o serviço do... todas elas vão girar em torno do serviço ao cliente. Vai ser estratégias de localização, estratégias de como você vai guardar o produto, de estoques, e a estratégia de transportes. Gestão de compras. Você recebe o pedido de compras, analisa esse pedido de compras, pesquisa quais os fornecedores que você possa comprar, faz a coleta de preços. Fazendo a coleta de preço, vai receber as propostas, faz a análise comparativa das propostas e vai emitir o pedido. Fazendo essa análise comparativa de todas as propostas, aí sim você vai emitir o pedido do fornecimento e vai acompanhar a entrega de materiais, e é isso. A compra bem negociada, ela pode garantir preço diferencial na venda do produto. As fases para a aquisição de matéria-prima. Quais são as fases? São 3. O planejamento de aquisição, a própria aquisição e o controle dessa aquisição. A compra bem negociada, ela pode garantir um preço bem diferencial na venda do produto. O planejamento da aquisição passa-se por esses processos: instrumentos de regras, políticas de aquisição, princípios de aquisição, pedidos da compra, a necessidade do material, se é necessário, a análise do valor e a quantidade e o prazo de aquisição dos pedidos. A compra bem negociada, ela pode garantir preço diferencial na venda do produto. Execução da aquisição. Solicitação da proposta, julgamento dessas propostas, a escolha dessas propostas, vai fazer a negociação e aí sim, depois que negociou, o pedido. Faça o pedido. A compra bem negociada pode garantir preço diferencial na venda do produto. Execução da aquisição. Agora, o controle da aquisição. Controle sistemático e corrente das quantidades de pedido, dos prazos de fornecimento e da qualidade dos materiais fornecidos. A compra bem negociada, ela pode garantir um preço diferencial do produto. Atividades e políticas de aquisição. Pesquisas do mercado de aquisição. Vai abranger a política de programa de aquisição, as regras, as políticas da contratação de aquisição, as políticas de métodos de aquisição, políticas de comunicação de aquisição. Tudo isso vai para a combinação de instrumentos de política da aquisição. Pesquisa de mercado para aquisição. Atividades e políticas de aquisição. Temos de pesquisa de mercado para fazer a aquisição a pesquisa primária e a secundária. Na primária, avalia-se os documentos internos da empresa, tais como os cadastros de fornecedores,
as estatísticas de estoques, fontes externas, estatísticas oficiais, publicações de fornecedores, lista de preços, prospectos, catálogos, periódicos técnicos, pesquisa secundária, através de questionários e observação. As possibilidades de pesquisa secundária podem ser vista a feiras, exposições, vista ou consulta a fornecedores, levantamento de informações em bancos, associações. Programa de aquisição. Decisões sobre o tipo de quantidade de produtos, bem como sobre capacidades adicionais dos fornecedores. Atividades e políticas de aquisição. A contratação da aquisição são as regras de preços e de condições passivas. A escolha de preços e condições mais favoráveis com base nas propostas políticas de preços e de condições ativas. Tenta-se sempre melhorar os preços e as condições ofertadas mediante negociações. Métodos de aquisição. A organização de compra em função de uma aquisição centralizada através de um setor ou então descentralizada por vários setores, como pelas filiais, ou ainda um sistema combinado centralizado, descentralizado. A compra bem negociada ela pode garantir um preço diferencial na venda do produto. Atividades e política de aquisição. Quais são as vantagens da compra centralizada? As vantagens são aquisição a custo mais favoráveis, maiores quantidades, observações precisas do mercado, melhor especialização do comprador, maior e melhor transparência e, por consequente, melhores possibilidades de controle. E quais são as desvantagens de uma compra centralizada? O contato é mais difícil com os clientes internos, aqueles setores onde os bens são necessários, o maior volume de trabalho devido à utilização de processos mais burocráticos. Atividades e política da aquisição. Classificação de fornecedores. Orienta para parceria, manutenção ou exclusão de determinado fornecedor do nosso cadastro para cada tipo de material. Ela pode ser desenvolvida mediante pontuação, fatores, classificação, auditoria. Capacidade de fazer ferramentas. Desenho, fabricação, manutenção, armazenamento, controle de ferramentas. Dá uma nota, o peso e o total. Já nas máquinas, capacidade quantitativa, qualitativa, as perícias do operador, manutenção, segurança do ambiente, que é o layout. Planejamento, métodos de planejamento detalhado, folhas de operação, estimativa detalhada por operação, responsável pela mudança da atividade, práticas de estudo de trabalho, consciência de redução de curso. Compra de grande volume que vai propiciar descontos, prazo de pagamento mais longo e maior poder de negociação. Acompanhamento da sazonalidade dos produtos vai fazer a compra sempre nas safras, garantia de maior segurança na programação do desembolso financeiro e no fluxo de caixa da empresa, diminuição da pressão negativa da necessidade de aquisição urgente, que vai favorecer ao fornecedor o processo de negociação. Vantagens que a empresa pode auferir com a gestão eficaz de compras. Vai diminuir o risco de interrupção ou paralisação do processo de produção, que pode comprometer a entrega dos produtos vendidos. Redução de compras urgentes, geralmente tem um custo mais elevado. Padronização de materiais proporciona oportunidade de aquisição, maiores lotes, diminuição da burocracia do processo de aquisição, número de pedidos, frete e outros.
além de garantir a uniformidade da matéria-prima e a redução do número de itens no almoxarifado e, consequentemente, no controle. Ok. Detalhada especificação de materiais que vai proporcionar a diminuição de aquisição fora da especificidade desejada e vai evitar a interrupção do processo de produção, que vai garantir maior segurança no momento da recepção dos materiais pelo almoxarifados. Os seus fornecedores vai garantir a qualidade dos materiais. O marketing mix, critério para escolha de fornecedores: produto, a praça, o preço e a promoção. Todos eles têm que se interagir entre eles. Política de canais de distribuições, padrões de serviço por canal, a disponibilidade de produtos, prazos, etc. Planejamento logístico, estratégia de estoque, estratégia de transporte, estratégia de localização. Guarda bem. Nível de serviço ao cliente. Todos eles vão estar regindo o nível de serviço ao cliente. Gestão de estoque. Atividades e política para aquisição. Principais de aquisição. Princípios da aquisição. Aquisição de estoque de reserva. Tem que ter um material de reserva. Tem que ter uma aquisição individual. E tem que ter uma sincronia, uma aquisição com sincronia entre a venda e a fabricação. Aquisição de estoques de reserva. Quantidades relativamente grandes são mantidas em estoque e ficam à disposição para serem requisitadas. O estoque vai funcionar como amortecedor. Vantagens: prontidão de fornecimento a qualquer momento no caso da empresa comercial, não interrupção no caso da empresa industrial. Compra a custos favoráveis em grandes quantidades. Espera do momento mais favorável para a próxima compra. A desvantagem: elevada imobilização de capital, altos custos financeiros e de estocagens, riscos de envelhecimento e de perda de qualidade dos produtos estocados. Quantidades relativamente grandes são mantidas em estoques e ficam à disposição para serem requisitadas. O estoque ele funciona como um amortecedor. Quais são as vantagens? É um curto período de estocagem, pequena imobilização de capital. A desvantagem: não há prontidão imediata para o fornecimento e para a produção. Mercadorias ou materiais que são precisos eles são fornecidos o mais próximo possível do momento da sua venda ou seu processamento, chamado just in time. O estoque ele é limitado ao nível de segurança mínimo possível. Fecham-se contratos padrão para grandes quantidades e, na maioria dos casos, convencionam-se elevadas multas contratuais para que não cumprimento de prazos de requisição. Com isso, vai se combinar as vantagens de aquisição de estoques de reserva, de aquisição individual em caso de necessidade. Nesse princípio de aquisição vai ocorrer problemas quando a necessidade ela é irregular. Prazo de aquisição. Entende-se por prazo de aquisição o espaço de tempo entre a comunicação e a necessidade do material ao órgão responsável pela compra e o momento em que o material ele é colocado à disposição do cliente interno. Ele é constituído através da soma do tempo, preparação da aquisição, da entrega, do fornecedor, do transporte, da inspeção. Então, o tempo de aquisição é o estoque do aviso atingido, dá um aviso de consumo, preparação de aquisição, o pedido passa para o fornecimento, transporte, entrada de estoque, que é a utilização, determinação do momento de encomenda. A determinação do momento da encomenda pode ser feita mediante de 3 sistemas:
o momento da encomenda, o ritmo da encomenda e o sistema operacional. A determinação do momento de encomenda. Essa encomenda é feita quando o estoque atingiu determinada quantidade mínima, que é o estoque de aviso. Determinação do momento de encomenda. Uma montadora de veículos tem em estoque 3.000 peças. Seu consumo diário médio é de 250 peças e o tempo de aquisição média é de 4 dias. Calcule o estoque de segurança. Vamos lá então. O estoque seria o consumo médio multiplicado pelo tempo médio. Consumo médio é quanto? É 250, né? Então 250 peças é o consumo médio por dia, multiplica pelo tempo médio por 4, vai dar 1.000 peças. Então 1.000 peças. Quantos dias após o início do consumo do estoque é preciso fazer o pedido da encomenda? Sabemos que o estoque de segurança é de 1.000 peças. Esse é o estoque de segurança. Após o consumo de 2.000 peças do estoque de 3.000 peças, é necessário fazer o pedido. Você pega as 2.000 peças e se divide por 200 peças por dia, que vai dar no total de 8 dias. Então 2.000 peças vai render 8 dias. Fazendo um gráfico da quantidade de peças em estoque versus o tempo. Supondo que o consumo e o tempo de aquisição se mantenham estáveis dentro da média, indicar nesse gráfico os dias dos pedidos, entrega, estoque e de segurança. O prazo da aquisição dentro de 4 dias. Cálculo de estoque de segurança. Observação: há risco de ocorrer a falta de estoque, pois o consumo diário durante o tempo de aquisição pode situar acima da média. O tempo médio de pedido pode ser expedido pelos fornecedores. Encomenda-se para o comprometimento de estoque acrescido por um estoque de precaução, caso a falta de estoque deva ser definitivamente evitada. Ao estoque será acrescido um estoque de precaução. Exemplo: o consumo diário de um material 100 unidades, tempo médio de aquisição 20 dias. O estoque de precaução deve cobrir o consumo de mais 10 dias. Estoque de segurança vai ser o consumo diário médio multiplicado pelo tempo de aquisição. Consumo diário médio 100, tempo de aquisição 20 dias, que vai dar 2.000 unidades. Estoque de precaução é o consumo precaução, né? E consumo diário médio pelo tempo de precaução. Consumo diário médio é 100 e o tempo de precaução 10. Total vai dar 1.000 unidades. Estoque de segurança aumentado. Você vai somar 2.000 mais 1.000 e vai dar 3.000 unidades. É só você somar tudo. Soma a segurança mais a precaução, que vai dar a segurança aumentada. Uma observação: o estoque de precaução ele é atingido quando o consumo diário durante o tempo de aquisição vai aumentar acima da média, ou quando o tempo médio de aquisição ele é excedido. Determinação do momento da encomenda. As encomendas são efetuadas dentro de determinados períodos. O estoque ele é sempre abastecido. O ritmo de pedido 30 dias. Estoque de referência 1.000 unidades. Tempo de pedido 5 dias. Consumo médio diário 20 unidades. Sistema operacional. Sistema opcional. Encomenda-se a determinados intervalos de tempo. Entretanto, caso determinado o nível seja atingido prematuramente, faz encomenda mais cedo. No caso do consumo muito variável, convém combinar o processo de aumento da encomenda com o processo ritmo da encomenda. Encomenda-se a cada 30 dias, a cada
30 dias ou quando se atinge o estoque mínimo de 300 unidades. O estoque de referência é de 1.200 unidades. O pedido aumenta 100 unidades para cobrir o consumo durante o período de aquisição. No primeiro e no segundo período da encomenda com base no ritmo de pedido, uma vez que o estoque mínimo não foi atingido. No terceiro pedido, ocorreu uma encomenda antes do tempo, uma vez que o estoque de aviso foi atingido antes de 30 dias. Atente para o fato de que no caso do consumo irregular, o estoque de referência não é atingido caso pedido. O consumo durante o período de aquisição vai se referir apenas aos valores médios. Classificação de estoques. Almoxarifado das matérias-primas, seções produtivas, depósito de produtos acabados. Estoques de produtos acabados vai para os depósitos de produtos acabados. Estoque de matérias-primas vai para o almoxarifado das matérias-primas. E também o estoque de matérias-primas em processamento vai para as seções produtivas, vai para o estoque de materiais semi-acabados, que vai para o estoque de materiais acabados, e todos esses vão para as seções produtivas. Cadastro de itens. Classificação ABC, sistema de 2 gavetas ou estoque mínimo, sistema de máximos e mínimos, planejamento de necessidades de materiais. Cadastro de itens nos bancos de dados ou um fichário. Tem que ter identificação do item, controle do item, entrada de material no estoque, saída de material de estoque, o saldo em estoque, o valor do saldo em estoque, a rotação do estoque, métodos de controle de estoque, a classificação ABC, uma ferramenta que é usada no controle de estoque. Essa classificação também é conhecida como curva de Pareto, que vai se basear no princípio de que a maior parte do investimento em materiais está concentrada em um pequeno número de itens. A classificação ABC divide os estoques de acordo com a sua quantidade ou seu valor monetário em 3 classes. A saber, classe A, ela é formada de poucos itens, 15% a 20% do total de itens, que são responsáveis pela maior parte, aproximadamente 80%. No valor monetário dos estoques, são os itens mais importantes e merecem a atenção individualizada pela sua enorme quantidade ou valor monetário. O número de itens da classe A é pequeno, mas seu peso no investimento em estoque é grande. Classe B, ela é formada de uma quantidade média de itens de 35% a 40% no total de itens, que vão representar aproximadamente 15% do valor de estoque. São itens intermediários que têm relativa importância no valor global dos estoques. Classe C, formada de uma enorme quantidade de itens, 40% e 50% do total de itens, vão representar um valor desprezível, 5% a 10% de estoque. São os mais numerosos, menos importantes, pois vão responder com pouca importância no valor global do estoque. Métodos de controle de estoque, classificação ABC. A avaliação dessa situação pode levar a uma racionalização, não só no setor de compras de estocagem, mas também no de compras. Só uma observação: o preço principal das atividades da compra, estocagem e controle, tais como a determinação exata das quantidades e pedidos, vão registrar preciosos da movimentação de estoques, etc. Será alocado os materiais da classe A. Os materiais da classe B vão ocupar a posição intermediária. Às vezes pode mudar entre a classe A e a classe C. Os materiais da classe C, por causa do seu pequeno valor, são administrados de forma mais liberal, como por exemplo, a compra de uma só vez de toda a necessidade do período, estocagem descentralizada. Pesos para utilização, sistema de 2 gavetas ou estoque mínimo. Peso para utilização. Deverão ser observados os seguintes passos. O estoque ele é armazenado em 2 gavetas. A primeira gaveta, a G1, ela tem quantidade de material equivalente ao consumo previsto no período. O almoxarifado,
atende aos pedidos pelo material armazenado na gaveta 1, a G1. Quando o estoque chegar a 0, G1, o almoxarifado pedido de compras, enquanto o almoxarifado aguarda a reposição de estoque, utiliza a gaveta G2. Gaveta G1, consumo do período, e a gaveta G2, estoque de segurança mais estoque de reserva. Esse sistema é usado pelas empresas que possuem consumos em tempos de reposição variáveis, em que o estoque vai variar entre o máximo e o mínimo, e estima-se os estoques de cada item em função expectativa de consumo em determinado período. Estoque mínimo. Limita-se de estoque que não deve ser ultrapassado. É calculada uma fórmula. EMIN, que é o mínimo, é igual R mais EMIN, que é o estoque mínimo, é igual o R, que é o estoque de reserva ou precaução, somado com CM, que é o consumo médio do material, multiplicado pelo TM, que é o tempo médio de espera em dias para se repor o material. O estoque máximo. O limite máximo permitido para o estoque, ele é calculado através da fórmula. E máximo, estoque máximo, é igual o estoque mínimo mais o lote da compra, que é igual à quantidade média prevista ao consumo de um determinado tempo. Pontos de pedido, PP, quantidade de estoque que, quando atingida, deverá provocar um novo pedido de compras para repor os estoques. O intervalo de reposição ou ressuprimento, intervalo de tempo entre dois pontos de pedido. Avaliação financeira de estoque. Avaliação dos estoques, matérias-primas, materiais em processamento, semi-acabados, produtos acabados, pode ser feita a 4 métodos diferentes. Custo médio, PEPs ou FIFO, UEPs ou LIFO, custo de reposição. O intervalo de reposição ou ressuprimento, intervalo de tempo entre dois pontos de pedido. Armazenamento de materiais. Nas empresas, de um modo geral, confunde-se o almoxarifado com depósito. São diferentes. O que, na verdade, é uma falta de conhecimento de definições de ambos. Almoxarifado vai armazenar e fornecer os consumos, as matérias-primas que são precisos para a produção. Já o depósito recebe os produtos do processo produtivo, os produtos acabados. O almoxarifado é o fluxo de mercadorias ou materiais no almoxarifados, pode ser visualizado na figura seguir. Armazenagem é o manuseio da mercadoria. São componentes essenciais de conjuntos das atividades logísticas. As empresas elas precisam de estoque para coordenar a relação entre a oferta e a demanda. Mantém estoques, gera necessidade de espaço para armazenagem, classificação dos armazéns por tipo do produto, armazéns para granéis, armazéns frigorificados, armazéns de mercadorias em geral, entre outros. A gestão de armazenagem vai envolver duas decisões importantes: localização, dimensionamento de depósitos. Manuseio de materiais. Definição: o manuseio de materiais é o transporte de pequenas quantidades de bens por distâncias relativamente curtas. As diferenças não devem ser confundidas com o transporte de longas distâncias. Local é a atividade executada em depósitos, fábricas, lojas, assim como o transbordo entre modais de transporte. E o foco: movimentação de mercadorias de maneira mais rápida e com baixo custo. Métodos de controle de estoque: fluxo das mercadorias ou materiais no almoxarifado. Fornecedores externos vão receber o material, a mercadoria, vão passar por uma inspeção de mercadoria, vai fazer a entrada do estoque, a estocagem e a manutenção, que vai fazer a saída da mercadoria do estoque mediante a requisição. Saídas de materiais internos: recebe a inquisição do material, RM,
verifica se está disponível o estoque. Se tiver o estoque, vai fazer a coleta do material, que vai fazer o lançamento na ficha de controle, vai embalar e vai expedir o material e vai emitir a guia de saída e fim. Se não tiver estoque, vai enviar uma solicitação para compra. Métodos de controle de estoques. Técnicas de estocagem. Quais são? Pallets ou a carga unitária, caixas ou gavetas, prateleiras, os racks, empilhamento, container flexível, associação de todas as técnicas. Gestão, estratégia do transporte. Um exemplo de logística na cadeia de suprimentos, suco de laranja concentrado. Novamente, fornecedor, fazenda. Da fazenda pode ir para a coleta e transporte. A indústria da fazenda parte para a indústria cítrica, que é a produção, que pode ser o estoque e armazenagem de produtos acabados, e o recebimento e estoque dos insumos, que é mandado lá da fazenda. E da indústria manda para o engarrafador, que é o distribuidor, que pode ser mandado para o transporte, que vai para o consumidor final. O transporte é o principal componente do sistema logístico. Sua importância pode ser medida através, pelo menos, 3 indicadores financeiros: custo, faturamento, lucro. Transporte representa em média 60% dos custos logísticos, 3,5% do faturamento, alguns casos mais que o dobro do lucro. Além disso, o transporte tem um papel preponderante na qualidade de serviços logísticos, pois impacta diretamente o tempo de entrega, a confiabilidade e segurança dos produtos. Administrar o transporte significa tomar decisão sobre um amplo conjunto de aspectos, e essas decisões elas podem ser classificadas em 2 grandes grupos: as decisões estratégicas e as operacionais. As estratégicas elas se caracterizam pelos impactos de longo prazo e se refere basicamente ao aspecto estrutural. Decisões operacionais são geralmente de curto prazo e se referem às tarefas do dia a dia dos responsáveis pelo transporte. Basicamente, 4 principais decisões estratégicas no transporte: escolha de modais, decisões sobre propriedades da frota, seleção da negociação com transportadores, política da consolidação de cargas. Dentre as principais decisões de curto prazo, podemos destacar o planejamento de embarques, programação de veículos, roteirização, auditoria de fretes, gerenciamento de avarias. O transporte, que é os modais, possui características mais ou menos adequadas para cada tipo de carga. O modal dutoviário, tipo de carga altamente eficiente para mover líquidos, gasosos ou por grandes distâncias. Um exemplo: petróleo, derivados e gasolina. Os custos de movimentação são baixos, mas a linha de produtos atendida é limitada. O outro tipo de modal é o aéreo, limitados pelas altas taxas de frete, limitado aos produtos que podem compensar os custos elevados por melhor nível de serviço. Um exemplo: equipamentos eletrônicos, instrumentos ópticos, produtos de alto valor específico ou que necessitam de rapidez na entrega. Hidroviário, produtos de baixo valor específico e não perecíveis, custo de estoque mais baixo, permite a utilização de um modal mais lento com fretes mais baixos. Granéis, minérios, areia, grãos, cimento. Ferroviário e rodoviário. Em países de alta disponibilidade de transporte ferroviário, existe a competição pelos produtos transportados pelo modal ferroviário com o rodoviário. O trem, com fretes mais baratos e desempenho ligeiramente abaixo, vai se concentrar nas cargas de valor específico menor. Exemplos: produtos químicos, siderúrgicos e plástico. O oposto acontece com as cargas rodoviárias, móveis, bebidas, etc. Transporte. A participação dos modais rodoviários, ferroviários e hidroviário
é diferente daquela encontrada em outros países de dimensões continentais. Participação, porcentagem dos modais na matriz de transporte do Brasil. De 96, 97 e 98. Ferroviário, 20. De 96 para 98, o ferroviário tem caído bastante. O rodoviário de 96, 97 e 98 tem caído também. O hidroviário, dutoviário, aéreo. No Brasil existe uma excessiva concentração de transporte de cargas de modal rodoviário. Transporte do sistema ferroviário no Brasil possui uma baixa disponibilidade, o que vai limitar o crescimento de uma participação na matriz de transporte. O modelo de logística integrada está baseado em dois conceitos principais: o conceito de marketing mix e o conceito do sistema. O marketing mix é aquele que o produto, a praça, o preço e a promoção estão todos interligados. E o político de canais de distribuições, padrões de serviço por canal, disponibilidade do produto, prazo, etc. E a missão da logística é cumprir os padrões de serviço dos canais de distribuições de forma eficiente. Já o sistema logístico, o cliente tem contato com a praça, compras e vendas, com o transporte, e o transporte tem com a armazenagem, o procedimento de pedido e armazenagem, estoques com procedimento de pedidos, compras e venda com os estoques, e todos eles são interligados. Para que possa ser gerenciada de forma integrada, a logística deve ser tratada como um sistema. O que é um sistema? É um conjunto de componentes que interligados, trabalhando de forma coordenada, que vai atingir um objetivo comum. A atuação em qualquer um dos componentes do sistema tem, em princípio, efeitos sobre outros componentes do mesmo sistema. Essa tentativa de otimização de cada um dos componentes isolado não vai levar à otimização de todo o sistema. A logística ela deve atender aos níveis de sistema de serviço ao cliente estabelecido pela estratégia de marketing, ao menor custo total dos seus componentes. Um exemplo: política de diminuir os custos de transporte através da consolidação de cargas, o aumento dos volumes, efeitos negativos no volume de estoque, nas duas pontas, e nos prazos de entrega. Exemplo 2. A diminuição de custos de transporte pela utilização de um modal mais econômico, porém mais lento, menos confiável, menor garantia de nível de serviço, que vai obrigar o cliente a manter maiores estoques de segurança. Operadores logísticos vai buscar concentrar suas atividades-chave em empresas de terceiros, muitas das suas atividades logísticas. Os operadores logísticos eles são fornecedores de serviços logísticos que são integrados, capazes de atender todas as ou quase todas as necessidades da logística de seus clientes de forma personalizada. Operadores logísticos também se diferencia dos prestadores de serviços tradicionais pelo tamanho de serviços que eles oferecem. Comparação de características operadores logísticos versus prestadores de serviços tradicionais. Prestador de serviço tradicional vai oferecer o serviço genérico, e o operador logístico integrado oferece o serviço sob uma medida customizada. O prestador de serviço tradicional vai tender a concentrar em uma única atividade logística, transporte, ou estoque, ou armazenagem. Oferece múltiplas, e já o operador logístico integrado ele oferece várias atividades de forma integrada: transporte, estoque, armazenagem. Prestador de serviço tradicional, o foco, o objetivo da empresa contratante é diminuir o custo específico da atividade contratada. O objetivo da contratante é diminuir os custos totais da logística, melhora o serviço e aumenta toda a flexibilidade. Os contratos de serviços do prestador de serviço tradicional eles têm de ser curtos, médios prazos, dentro aí de 6 meses a 1 ano. Os contratos de serviços já do operador logístico integrado têm de ser mais longo, de 5 a 10 anos. O prestador de serviço tradicional, o know-how
tende a ser limitado e especializado também. Transporte, armazenagem. Já o operador logístico integrado, ele possui uma ampla capacitação de análise e planejamento logístico, ainda como de operação. Negociações para o contrato tendem a ser mais rápidas dentro de semanas e no nível operacional, o prestador de serviços comum. E o operador de logística integrado, as suas negociações de contrato tendem a ser mais longas, duração de meses e num alto nível gerencial. Gestão de almoxarifado. Vamos lá. O que é o almoxarifado? É o local devidamente que é apropriado para armazenar, proteger os materiais da empresa. Convém para o entendimento conhecermos algumas particularidades históricas. É ainda também o local que fica destinado à fiel guarda e à conservação de materiais em recinto, coberto ou não, adequado à sua natureza, tendo a função de destinar espaços onde permanecerá cada item, aguardando a necessidade de seu uso, ficando sua localização, equipamentos, disposição interna, condicionados à política geral de estoque da empresa. Antigamente, ao se falar de almoxarifado, tinha uma ideia de depósito, quase sempre o pior, mas inadequado local da empresa, onde os materiais eles eram acumulados de qualquer forma, utilizando mão de obra desqualificada e despreparada. Hoje em dia, para meios e recursos modernas técnicas, a situação primitiva ela começou sistemas de manuseio e armazenagem de materiais bem sofisticados. Provocou então redução de custos, aumento significativo da produtividade, maior segurança nas operações de controle, com a obtenção de informações precisas em tempo real. O objetivo primordial do almoxarifado é impedir divergências de inventário e de perdas de qualquer natureza. E o almoxarifado ele pode assegurar que o material adequado, na quantidade devida, vai estar em um local certo, quando preciso, de acordo com normas adequadas, objetivando resguardar, além de preservação da qualidade, as exatas quantidades. Para cumprir sua finalidade, o almoxarifado deverá possuir instalações adequadas, bem como recursos de movimentação, distribuição suficiente a um atendimento rápido e eficiente. Quanto à retirada de produtos de almoxarifado, rotinas rigorosas para a retirada dos produtos preservam os materiais armazenados, protegendo contra furtos e desperdícios. A autoridade para a retirada de estoque deve estar definida com clareza. Somente pessoas autorizadas poderão exercer essa atribuição mediante a apresentação de requisição. A eficiência de um almoxarifado vai depender fundamentalmente da diminuição das distâncias internas percorridas pela carga e do consequente aumento das viagens de ida e volta, do aumento do tamanho médio das medidas armazenadas, da melhor utilização da sua capacidade volumétrica. As principais atribuições do almoxarifado: vai receber para a guarda e proteção os materiais adquiridos pela empresa, entregar os materiais mediante requisições autorizadas aos usuários da empresa, manter atualizados os registros necessários. A estrutura funcional do almoxarifado é o controle, o recebimento, armazenagem e distribuição. O controle dos estoques vai depender de um sistema eficiente, o qual deve fornecer a qualquer momento as quantidades que se encontram à disposição e onde estão localizadas as compras em processo de recebimento
as devoluções ao fornecedor e as compras recebidas e aceitas. Recebimento. As atividades do recebimento abrangem desde a recepção do material na entrega pelo fornecedor até a entrega nos estoques e compreende os materiais com políticas de ressuprimento e os de aplicação imediata, sofrendo critérios de conferência quantitativa e qualitativa. O recebimento compreende 4 fases. Primeira fase é a entrada de materiais, que vai para a segunda fase, que é a conferência quantitativa, vai contar quantos itens que tem. Na terceira fase vai ser a conferência qualitativa e a quarta fase vai para a regularização. O recebimento sai do caminhão, é a entrega dos materiais, é a descarga, depois vai para a recepção, que vai constar se tem alguma irregularidade, vai fazer uns exames de avarias, depois vai para a conferência quantitativa, depois para a qualitativa e depois vai para a regularização. Primeira fase, a entrada de materiais, que tem como objetivo efetuar a recepção dos veículos transportadores, proceder à triagem até a triagem da documentação, suporte do recebimento, encaminhá-los para a descarga e efetuar o cadastramento dos dados pertinentes para o sistema. A primeira fase é a entrada dos materiais na portaria da empresa. Sofre critérios de conferência primária de documentação objetiva, identificar, constatar, providenciar, conforme cada caso. Se a compra, objeto na nota fiscal em análise, está autorizada pela empresa, se a compra devidamente autorizada tem programação prevista, estando no prazo de entrega contratual, e se o número do documento de compra vai constar na nota fiscal. Após a consulta ao órgão de compras, deve-se recusar o recebimento para o caso referente às compras não autorizadas ou em desacordo para a programação de entrega, transcrevendo os motivos no verso da nota fiscal. A entrada de materiais no almoxarifado está voltada para a conferência de volumes, confrontando a nota fiscal do fornecedor com os respectivos registros e controles de compra, posicionamento do veículo no local exato da descarga, providências do equipamento, material de descarga necessários. Exame de avarias. É necessário para o apontamento de responsabilidades. A existência de avarias é constatada por meio de análise, disposição da carga, observando as embalagens e proteção que estão intactas e invioláveis ou contenha sinais evidentes de quebra, umidade, estar amassada. A recusa do recebimento. As divergências que são constatadas, elas devem ser apontadas no conhecimento do transporte e também no canhoto da nota fiscal. Providência está cabível para o processamento de ressarcimento de danos e, se for o caso, e dependendo do exame preliminar, resultar a constatação de irregularidade insanáveis em relação às condições contratuais, deve-se recusar o recebimento, anotando-se também, neste caso, no verso da primeira via da nota fiscal, as circunstâncias que vão motivar a recusa, bem como os documentos do transportador. A liberação do transportador. O transportador será liberado mediante os procedimentos anteriormente vistos, que vão contemplar a recusa do recebimento, como também para os materiais que são referentes às notas fiscais, que são devidas checadas, assinando o canhoto da nota fiscal e o conhecimento do transporte. Os materiais referentes às notas fiscais aprovadas durante essa etapa terão sua descarga autorizada. E a descarga ela é necessária à utilização de equipamentos, entre as quais se vão destacar paleteiras
talhas, empilhadeiras, pontes rolantes, além do próprio esforço físico humano, sendo necessário envolver do fator segurança, não só com relação ao material em si, como também, principalmente, ao pessoal. Conferência quantitativa. Atividade que vai verificar se a quantidade declarada pelo fornecedor na nota fiscal corresponde à efetivamente recebida, portanto, típica de contagem, devendo optar por um modelo de conferência por acusação, no qual o conferente aponta a quantidade recebida, desconhecendo a quantidade faturada pelo fornecedor, conhecido como princípio da contagem cega. A confrontação do recebido versus faturado, efetuada a posteriori por meio do regularizador, que vai analisar as distorções detectadas, providência, recontagem, a fim de dirimir as dúvidas constatadas. Dependendo da natureza dos materiais que são envolvidos, esses podem ser contados utilizando um dos seguintes métodos: o método manual, para casos de pequenas quantidades, por meio de cálculos, para os casos que vão envolver embalagens padronizadas com grandes quantidades, por meio de balanças contadoras, pesadoras, para casos que vão envolver grande quantidade de pequenas peças como parafusos, porcas e arruelas. A pesagem para materiais de maior peso ou volume. A pesagem ela pode ser feita com um veículo transportador sobre balanças rodoviárias ou ferroviárias, casos em que o peso líquido será obtido por meio da diferença entre o peso bruto e a tara do veículo. A medição, em geral, as medições são efetuadas por meio de trenas. A conferência qualitativa. Atividade também conhecida como inspeção técnica, é da mais alta importância no contexto de recebimento de materiais, uma vez que visa garantir a adequação do material ao fim que se destina. Conferência qualitativa vai visar garantir o recebimento adequado do material contratado pelo exame das características dimensionais, das características específicas, das restrições de especificação. Regularização caracteriza pelo controle do processo de recebimento, pela confirmação da conferência qualitativa, quantitativa, por meio do laudo, inspeção técnica e da confrontação das quantidades conferidas versus faturadas, respectivamente, para a decisão de aceitar, recusar e, finalmente, pelo encerramento do produto. Os documentos que estão envolvidos na hora da regularização: nota fiscal, conhecimento de transporte rodoviário de carga, documento de contagem efetuada, parecer de inspeção contido no relatório técnico de inspeção, a especificação da compra, os catálogos técnicos e os desenhos. O processamento vai dar origem a uma das seguintes situações: vai liberar o pagamento para o fornecedor e, se tratando do material recebido, sem ressalvas, liberação parcial de pagamento ao fornecedor. Libera a parte do pagamento ao fornecedor, a devolução do material ao fornecedor, reclamação de falta ao fornecedor, a entrada do material no estoque. A devolução ao fornecedor: quando constatada alguma irregularidade insanável, providencia-se uma devolução de materiais com defeito ou então excesso ao fornecedor, que são acompanhados de nota fiscal de devolução, que é emitida pela empresa compradora. Deve-se atentar para o prazo decadencial para devoluções que até 10 dias e contar de recebimento expirado esse prazo, não devolvida a mercadoria, o fornecedor poderá executar a duplicata, caso não seja paga em seu vencimento. A devolução pode ocorrer também
quando é detectado alguma falha por deficiência da matéria-prima, como não cumprimento à especificação metalúrgica, o fornecedor será acionado para, em primeiro plano, repor o material em questão e, em seguida, se for o caso, ressarcir os prejuízos causados. Armazenagem. O objetivo primordial da armazenagem é usar o espaço nas 3 dimensões: comprimento, largura, altura, maneira mais eficiente possível. As instalações do armazém devem proporcionar movimentação rápida, fácil de suprimento, desde o recebimento até a expedição. Ao se otimizar a armazenagem, obtém-se a máxima utilização do espaço, a ocupação do espaço, a efetiva utilização dos recursos disponíveis, que é a mão de obra e o equipamento, pronto acesso a todos os itens de seletividade, máxima proteção aos itens estocados, a boa organização, satisfação das necessidades dos clientes. A armazenagem compreende 6 fases. Primeira fase: a verificação das condições pelas quais o material foi recebido no tocante à proteção e embalagem. A segunda fase: identificação dos materiais. Terceira fase: aguarde na localização adequada. Quarta fase: informação na localização física de guarda ao controle. Quinta fase: verificação periódica das condições de proteção e armazenamento. A sexta fase: separação para distribuição. Itens de estoque. As mercadorias de maior saída do depósito devem ser armazenadas nas imediações de saída ou expedição, a fim de facilitar o manuseio. O mesmo deve ser feito com os itens de grande peso e volume. Corredores de acesso. Os corredores dentro do depósito deverão facilitar o acesso às mercadorias em estoque. A largura dos corredores, determinada pelo equipamento de manuseio, a movimentação dos materiais, a localização dos corredores é determinada em função das portas de acesso e da arrumação das mercadorias. Entre as mercadorias e as paredes do edifício devem existir passagens mínimas de 60 centímetros, ou seja, 1 metro, para acessar instalações de combate a incêndio. Portas de acesso devem permitir a passagem dos equipamentos, manuseio, movimentação de materiais. Tanto sua altura como largura deve ser devidamente dimensionada. A prateleiras e estrutura. Quando houver prateleiras e estruturas no depósito, a altura máxima vai considerar o peso de materiais. O topo das pilhas, mercadorias, deve se distanciar 1 metro das luminárias do teto ou dos sprinklers, que são equipamentos fixos no combate a incêndio de teto. As mercadorias leves devem permanecer na parte superior das estruturas. Mercadorias mais pesadas devem ser armazenadas nas barras inferiores da estrutura. O piso deve ser suficientemente resistente para suportar o peso das mercadorias que são estocadas e o trânsito dos equipamentos de movimentação. Critérios de armazenagem. Critérios: a fragilidade, a combustibilidade, pode pegar fogo, a volatização, oxidação, enferrugem, explosividade, intoxicação, radiação, corrosão, inflamabilidade, volume, peso e forma. E quais são os métodos de armazenagem? Armazenagem por agrupamento. Esse critério vai facilitar as tarefas de arrumação e a busca, mas nem sempre vai permitir um melhor aproveitamento do espaço. Armazenagem por tamanhos, que é a comabilidade. Esse critério permite bem o aproveitamento do espaço. Armazenagem por frequência vai implicar armazenagem tão próximo quanto possível da saída dos materiais que tenham maior frequência de movimento. Armazenagem especial. Por meio desse critério vai se destacar
um ambiente climatizado, que vai destinar a materiais cujas propriedades físicas vai exigir um tratamento especial. Inflamáveis. Os produtos inflamáveis eles devem ser armazenados em ambientes próprios, isolados, projetados sob rígidas normas de segurança. Perecíveis, que se estragam. Os produtos perecíveis eles devem ser armazenados segundo o método FIFO, Force In, Force Out. Primeiro entra, primeiro sai. Entendeu? Avisos de advertências mais conhecidos. Isso aqui são alguns símbolos de advertências. Armazenagem em área externa. Devido à natureza, muitos materiais podem ser armazenados em áreas externas contíguas ao almoxarifado, que vai diminuir os custos em paralelo, amplia o espaço interno para materiais que vão precisar de proteção em área coberta. Exemplo: materiais, granel, tambores e contentores, peças fundidas, chapas de metal e outros. Armazenagens com cobertura alternativa. Galpão fixo. Trata de um galpão que é construído com perfilados de alumínio que são extrudados e as conexões de aço galvanizado cobertas com laminado de PVC anti-chama de elevada resistência a rasgo, fungos e raios ultravioleta. Um galpão móvel. As características da estrutura da cobertura do galpão móvel são praticamente semelhantes às do fixo. Porém, a grande vantagem desse tipo de galpão é a sua flexibilidade, ou seja, a sua capacidade de deslocamento, permitindo a manipulação de materiais por todos os cantos e eliminando as necessidades de corredores. Armazenagem com coberturas alternativas. Armazenagem com coberturas alternativas, outro exemplo, um barracão. Armazenagem com utilização de paletes. O palete é uma plataforma que é disposta na horizontal para carregamento que é formado por vigas, blocos ou uma simples folha sobre os apoios, cuja sua altura é compatível com a introdução de garfos de empilhadeira, paleteira e outros sistemas de movimentação que vai permitir um arranjo e o agrupamento de materiais, que vai possibilitar o manuseio, a estocagem, a movimentação e o transporte num único carregamento. As vantagens do palete: melhor aproveitamento do espaço disponível para armazenagem, utilizando também o espaço vertical disponível por meio do empilhamento máximo. A economia nos custos de manuseio de materiais por meio de redução nos custos da mão de obra, respectivo tempo normalmente necessário para as operações braçais, possibilidade de utilização de embalagens plásticas e ou amarração por meio de fitas de aço da carga unitária que vai formar uma só embalagem individual. A compatibilidade com todos os meios de transporte, quais sejam terrestres, marítimos e aéreos. As vantagens do palete: facilita a carga, descarga, distribuição nos locais acessíveis aos equipamentos de manuseio de materiais, vai permitir a disposição uniforme do estoque de materiais, o que por sua vez vai concorrer para diminuir a obstrução nos corredores do armazém, pátios de descarga. Os paletes podem ser manuseados por uma grande variedade de equipamentos, como paleteiras, empilhadeiras, transportadores, elevadores de carga e até sistemas automáticos de armazenagem. As dificuldades na utilização de paletes: a utilização de embalagens não padronizadas, pesos dos paletes, vida curta e pragas que os atacam quando fabricados em madeira. Tipos de paletes: palete de face simples com 2 entradas ou com 4 entradas, palete de face dupla com 2 entradas ou 4 entradas, pode ser de madeira, plástico, metal. A distribuição é a atividade por meio da qual a empresa vai efetuar as entregas de seu produto, estando, por consequência, intimamente ligada à movimentação e ao transporte. A natureza dos produtos a transportar. A carga geral, ela deve ser consolidada para materiais com peso individual de até 4 toneladas. Carga a granel, líquida e sólida. A carga semi-especial,
trata-se de materiais com dimensões, peso que vai exigir licença especial, porém no gabarito permite o tráfego em qualquer estrada. A carga especial trata de uma variável da definição anterior, com a ressalva de que seu tráfego vai exigir estudo de rota que vai avaliar a largura das obras de arte, da capacidade das pontes e viadutos. Carga perigosa. Os produtos classificados como perigosos englobam mais de 3.000 itens, estando codificados em 9 classes, de acordo com norma internacional. Classificação na distribuição. A distribuição interna trata de uma distribuição de matérias-primas, componentes ou sobressalentes para manutenção do almoxarifado ao requisitante para a continuidade da atividade da empresa. A distribuição externa trata da entrega dos produtos da empresa, dos seus clientes, tarefa que envolve o fluxo dos produtos, serviços para o consumidor final, o motivo pelo qual adota a denominação da distribuição física. Equipamento para o manuseio de materiais. Os manuseios dos diversos materiais de um almoxarifado pode ser efetuado manualmente. Trata do manuseio mais simples e comum efetuado pelo esforço físico de funcionários, por meio de carrinhos manuais. Trata de manuseio efetuado por meio de carrinhos impulsionados manualmente, por meio de empilhadeiras. Trata de um dos equipamentos mais versáteis para o manuseio de materiais. Não possui limitação de direção, movimentando na horizontal e vertical, e podendo ser elétrica ou por motores a gás, diesel ou gasolina, nos quais pode ser adaptada uma série de acessórios que se tornam funcionais. O manuseio dos diversos materiais de um almoxarifado pode ser efetuado por meio de paleteiras. Trata de um tipo de empilhadeira manual que pode ser mecânica, hidráulica ou elétrica, estando por conseguinte limitada a manuseios históricos. Por meio de pontes rolantes. Trata de um equipamento que é formado da estrutura metálica sustentada por 2 vigas, ao longo das quais a ponte rolante se movimenta entre as 2 vigas, que é sustentada pela estrutura, corre um carrinho com gancho. Os documentos utilizados. A ficha de controle de estoque para as empresas ainda não informatizadas, que é destinado a controlar manualmente o estoque por meio de apontamentos da quantidade correspondente às entradas e saída, como também propiciar o input para reposição quando o nível atingindo o ponto de ressuprimento. A ficha de localização, também para as empresas ainda não informatizadas, utilizado para indicar as localizações onde o material está guardado, sendo ordenados por ordem de código em arquivos próprios. Arquivos utilizados. Documentos utilizados. A ficha da assinatura credenciada. Os documentos utilizados para identificar aos funcionários autorizados, movimentar o estoque, constando, além da assinatura do credenciado, a sua qualificação na empresa. Comunicação de irregularidade. O documento que é utilizado para esclarecer ao fornecedor os motivos da devolução, quer no aspecto quantitativo, quer no aspecto qualitativo. Documentos utilizados. Relatório técnico da inspeção. O documento que é utilizado para definir sobre o aspecto qualitativo o aceite ou recusa do material comprado do fornecedor, a requisição do material, documento utilizado para a retirada do material do almoxarifado. A devolução de material, documentação que é utilizada para devolver ao estoque do almoxarifado as quantidades de material, porventura requisitados além do necessário. E o perfil do almoxarifado, tem que ser honesto, tem que ser qualificado, tem que ter comprometimento, tem que ser leal, disciplinado e que se possa confiar. Perfeito, parabéns.
administrativas. Ementa. O auxiliar administrativo, na era da globalização, organizações, na era do conhecimento, qualidades, responsabilidades, que vai auxiliar na administração a história das empresas, os seus segmentos de negócios, a administração dos conceitos do empregador e empregado, vai fazer as seguintes rotinas da área do pessoal: preparar os processos de admissão de empregados, conferir, registrar documentos e contratos de trabalho, vai fazer os controles de jornadas de trabalho, vai efetuar cálculos de folha de pagamento, de encargos sociais, vai fazer as seguintes rotinas da área administrativa: vai entregar, controlar as atividades, a saída dos documentos, dos materiais diversos, vai emitir notas fiscais, operar equipamentos eletrônicos diversos, atender telefonemas, preencher documentos e dar recados. As bases científicas tecnológicas. 11 bases científico-tecnológicas. Vamos lá. Conceito de administração. Precisa saber de conceito de administração, de administrador, de empresas, de segmentos de negócios. Tem também um histórico de organização das empresas, da era da industrial, a era do conhecimento, competências, conhecimento, responsabilidade, as atitudes valorizadas nas pessoas pela organização da era da informação, as principais rotinas, os processos desenvolvidos nas atividades da administração de pessoal administrativo e como calcular a admissão, demissão de empregados, a elaboração de contratos de trabalho, controles de jornada de trabalho, cálculo de folha de pagamento e de encargo social, e como calcular o apontamento nas horas trabalhadas dos empregados, controlando as horas extras, faltas e atrasos. Como devem ser organizadas e mantidas as diversas informações cadastrais dos empregados para elaboração de cálculos e informações diversas, atender e operar telefonia, móveis, projetores, computador, hardware, software, notebooks, impressoras, facsimile, copiadora, como preencher na prática de documentos, formulários, das principais rotinas das áreas de pessoal e administrativa. As atividades que são práticas de arquivo, tipos de arquivo, atualização de arquivos, classificação dos documentos, tipos de documentos, categorias de arquivamento, classificação, métodos de arquivamento, como fazer os controles de entrada e saída de materiais, o preenchimento das notas fiscais, de contra-cheques, recebidos diversos e dados informatizados, e como preparar expedientes administrativos para remessa de documentos internos e externos, além de formas de contatos com clientes, fornecedores, colegas e superiores. A evolução histórica. O artesanato artesanato e a produção industrial, a revolução industrial, mecanização das atividades, a padronização de processos, planejamento de controle de produção, a Segunda Guerra Mundial. Uma evolução histórica. Frederick Taylor, mais conhecido como o Taylor, que é o estudo dos tempos e movimentos, a racionalização das atividades. Henry Ford, conhecido como Ford, a mecanização das atividades, os custos operacionais e a produção em massa, 1903. Ford, modelo T. Aqui na foto. Bens e serviços. Produtos físicos, os tangíveis, dão um exemplo. A geladeira, automóveis, sabonete, livros. Esses são exemplos de produtos físicos, produtos tangíveis, que a gente vê, que a gente consegue palpar. Serviços prestados, ação intangível, sem estoques,
Grande influência da mão de obra, médico, professor, são serviços intangíveis, que a gente não vê, mas eles existem. A estrutura de uma empresa os recursos humanos, engenharia, informação, tecnologia, a parte de TI, outras, e a parte das finanças, a produção e o marketing, elas estão interligadas. Todos esses vão formar vão formar a gestão de produção e da logística. As funções gerenciais: controlar, planejar, organizar, dirigir. Níveis de abrangência: segundo uma pirâmide, na base a execução, que são os trabalhadores, depois no intermediário o nível operacional, eles que vão dar as ações para os trabalhadores, e acima o nível tático, que são os gerentes. Na segunda linha, nível operacional, a dos supervisores da primeira linha, atuação operacional específica de uma operação ou então uma tarefa. Logo acima são os gerentes, está no nível tático, atuação tática com foco em uma unidade ou área funcional. Os administradores de topo, atuação estratégica abrangendo toda a organização. Rotinas administrativas de atendimento. Como foi seu melhor atendimento? E como foi seu pior? Cara, deixa eu ver se eu me lembro. Meu melhor atendimento. Quando eu compro coxinhas. Quais as características que devem ser valorizadas? Vamos lá. Como saber se estamos atendendo bem ou não? Documentos oficiais. Redação oficial. Comunicar com máxima clareza a impessoalidade, os assuntos pertinentes ao órgão emissor, oficial meio público contra comercial particulares, internos e externos. Orientam feitura a tramitação. Estilo. Impessoalidade, não pode usar a primeira pessoa, não pode adjetivação. Correção, padrão culto da língua portuguesa, uso de normas gramaticais. É errado. O tempo do Congresso votar a emenda. Certo. O tempo do Congresso votar a emenda. Caracterização. A concisão. Transmitir. O que é concisão? Transmitir o máximo de informação com o mínimo de palavras. Se você quer chamar atenção para algo, coloque em negrito, mas não exagere. Clareza. Os documentos eles não podem apresentar palavras ou expressões ambíguas, duplo sentido. Por exemplo, tente ser o mais direto possível, sem rodeios. Tem que ter um padrão, a padronização. Diz respeito a manter a formalidade e a uniformidade dos documentos que são emitidos em toda a administração federal. E no envelope, a Sua Excelência, o Senhor fulano de tal, ministro da Fazenda, ministro do Estado, da Justiça, etc. Lá, a Sua Excelência, o Senhor senador fulano de tal, a Sua Excelência do Senhor fulano de tal, juiz. Ofício. O ofício, ele tem a finalidade de estabelecer uma comunicação entre os diferentes órgãos de serviço público e entre os órgãos de serviço público com particulares. E o memorando tem a finalidade de estabelecer a comunicação interna dos órgãos de serviço público. Ofício, aviso, memorando, mensagem, telegrama, correio eletrônico. Um documento tem que ter o timbre, que é no alto da folha, deve conter o símbolo do órgão, o nome do órgão, do setor, o endereço para correspondência, telefone, fax e o e-mail. Tipo e número. Tipo e o número do expediente seguido da sigla do órgão que vai expedir com alinhamento à esquerda e sem ponto final. Memorando número blá blá blá
ofício, número, blá blá blá. Localização: o local e a data em que foi assinado por extenso, com o alinhamento à direita, ponto final e sem o número 0 antes do dia. Alinhamento. Localização, né? Que é o local, Florianópolis, a data, 1º de janeiro de 2014, alinhando à direita, ponto final e sem o número 0 antes do dia. Destinatário: é para quem vai mandar a mensagem. O nome e o cargo da pessoa a quem é dirigida a comunicação, com o alinhamento para a esquerda. Para quem manda é a esquerda. Ofício: a sua excelência, o senhor fulano de tal, ministro da educação. Endereço: memorando, aqui um exemplo de memorando, ao senhor chefe do gabinete da reitoria. Assunto: o resumo do teor do documento em negrito com alinhamento à esquerda sem ponto final. Assunto: produtividade do órgão na gestão 2012-2016. Assunto: necessidade de servidores no centro tecnológico. Texto: introdução, seu desenvolvimento e a conclusão. Começo, meio e final. Fechamento: 2,5 cm de distância da margem para a esquerda. Atenciosamente, respeitosamente. Assinatura: a assinatura do autor da comunicação e a identificação do signatário. Centralizado. Um exemplo aqui. E assinatura: Senhor Jesus Cristo me ilumina. Senhor Jesus Cristo. Sugestões para uma boa redação: adote uma nova norma, a ordem direta. Sujeito, verbo, complemento. Não tenha pressa ao escrever. Gaste seu tempo para o leitor economizar o dele. Elimine o que é supérfluo. Seja objetivo. Ninguém tem tempo para ficar meditando sobre aquilo que você escreveu. Evite frases muito longas, com excesso de pontuação. Prefira termo mais simples, sinônimo mais curto, singular ao plural, o presente ao futuro, o termo concreto ao abstrato, o particular ao genérico, o explícito ao implícito, o positivo ao negativo. Evite excesso de palavras. Enxertos desnecessários, somente citações indispensáveis. Vá direto ao assunto. Autoridades universitárias. Cargo, função. Reitores. Por essência, vossa magnificência ou vossa excelência, quando se quiser se tratar de um reitor. A abreviatura dele é VZão, MAGE, ou então VG, MAGA, VG, ESA ou VES. A abreviatura plural, só colocar VG, MAG, ou então MAGAS. O vocativo: magnífico reitor. Endereçamento ao magnífico, igual à linha do cabeçalho dos ofícios externos e internos. Reitor, o nome e endereço. Vice-reitores, também é Vossa Excelência, apenas Vossa Excelência. Reitor é Vossa Magnificência. Mesma coisa, abreviatura singular, abreviatura no plural. E agora, como faz o endereçamento? Senhor vice-reitor, o endereçamento dos reitores é ao magnífico. Para os vice-reitores é senhor vice-reitor. E para os cargos de assessores, pró-reitores, diretores, coordenador de departamento, coordenador de curso, coordenador de núcleo, Vossa Senhoria, por extenso, VS ou VSA,
VS ou VSA, no plural, na abreviatura, o vocativo, senhor mais o cargo. Senhor assessor, senhor pró-reitor, senhor diretor. E o endereçamento, como é que deve ser feito? Ao senhor, lá, 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 lá. Autoridades civis, cargo ou função. Chefe da Casa Civil, para todos eles. Casa Militar, cônsules, deputados, embaixadores, governadores. Como é que escreve? Por exemplo, Vossa Excelência, para todos eles. A abreviatura do singular. Vo é VE e VESHA. No plural, apenas o ESHA, que vai ser colocado o S. O vocativo é senhor mais o cargo. Senhor chefe da Casa Civil, senhor da Casa Militar. E o endereçamento. Ao senhor, nome, lá, 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 lá. Ministros de Estado, prefeitos, secretários, senadores, não tem algum tipo particular. Agora, presidente da República, como Bolsonaro, por exemplo. Presidente do Congresso Nacional, presidente do Supremo Tribunal Federal e os demais chefes de poder. Vossa Excelência. Excelentíssimo, que é o vocativo, que é excelentíssimo senhor, mais o cargo dele. E como se faz endereçamento? Ao excelentíssimo. Demais autoridades não contempladas com tratamento específico. As outras autoridades. Vossa Senhoria. Então, ou seja, Vossa Excelência é superior. Vossa Senhoria é abaixo. Senhor, apenas senhor, o vocativo mais o cargo. Senhor, ao senhor, nome, cargo e endereço. Autoridades judiciárias, cargos e função. Vamos lá. Todos eles vão ser Vossa Excelência. Auditores, curadores, defensores públicos, desembargadores, membros de tribunais, presidentes de tribunais, procuradores. O vocativo, senhor mais o cargo. Endereçamento, senhor mais cargo. Promotores, juízes de direito, meritíssimo juiz ou Vossa Excelência, meritíssimo senhor juiz ou senhor juiz. Senhor juiz. Para os moradores. E como vai fazer o endereçamento? Ao meritíssimo senhor juiz ou senhor juiz. Autoridades militares. É o cargo e a função. Oficiais generais até coronéis. Vossa Excelência. Vocativo, senhor mais senhor oficial general, senhor coronel. E o endereçamento, senhor mais o cargo. E outras patentes. Depois de coronéis, Vossa Senhoria. E o vocativo, senhor mais a patente correspondente. E o endereçamento, ao senhor, para o senhor, ao senhor mais o cargo. Autoridades eclesiásticas das igrejas. Os arcebispo, Vossa Excelência, reverendíssima. Vocativo, excelentíssimo, reverendíssimo. E o endereçamento, a Sua Excelência, reverendíssima. E para os bispos, Vossa Excelência, reverendíssimo. Excelentíssimo, reverendíssimo. E o endereçamento, a Sua Excelência, reverendíssima. E também os cardeais, Vossa Eminência ou Vossa Eminência Reverendíssima. Vocativo, eminentíssimo, reverentíssimo. E o endereçamento, a Sua Eminência Reverendíssima. E os cônegos, Vossa Reverendíssima, Reverendíssimo Cônego, ao Reverendíssimo. E os frades, os padres, Vossa Reverendíssima, Reverendíssimo Frade, ao Reverendíssimo Frade. As freiras, mesma coisa, Vossa Reverendíssima, Reverendíssimo Irmã, Reverendíssima Irmã. Monsenhores, Vossa Reverendíssima, Reverendíssimo Monsenhor.
E para o Papa, Vossa Santidade, Santíssimo Padre, a Sua Santidade, o Papa, sacerdotes em geral e pastores, Vossa Reverendíssima, Reverendo Padre, Reverendo Pastor, ao Reverendíssimo Padre, Reverendíssimo Pastor. Expressões evitáveis, isso tem que se evitar. Acima citado. Se está acima é citado. Né? Acusamos o recebimento. Acusamos o recebimento. Agradecemos antecipadamente. Anexo ao presente. Anexo segue. Antecipadamente somos gratos. Peraí, vamos lá, de novo. Expressões evitáveis. Acima citado tem que trocar por citado apenas. Acusamos o recebimento. Recebemos. Agradecemos antecipadamente. Agradecemos, que agradecer já vem já em primeiro, então não precisa ser antecipadamente. Anexo ao presente. Anexo. Anexo segue. Anexo. Antecipadamente são os gratos. Agradecemos. Agradecemos. Anterior a. Antes de. Aproveitando o ensejo. Anexamos. Anexamos. Até o presente momento. Até o momento. Como dissemos acima. Mencionado. Com referência ao referente. Conforme acordado. De acordo com. Conforme segue abaixo relacionado. Relacionado a seguir. Datada de devido ao fato, por causa, durante o ano de 2004, em 2004, durante o transporte de, no transporte de, estou escrevendo-lhe, escrevo-lhe, levamos ao seu conhecimento e informamos. No futuro próximo, escreva no tempo futuro, iremos, faremos. No estado de Pernambuco, em Pernambuco. Ocorrida no corrente mês, ocorrido nesse mês. Referência supracitada, mencionada. Somos de opinião de que acreditamos, consideramos. Temos a informar que, informamos que um cheque no valor de Vimos solicitar, uso de gerúndio, de maneira geral, deve ser evitado, a não ser em situações obrigatórias. Vimos solicitar, solicitamos. Fonte. Retirada aqui da Oficina de Comunicação da Redação Oficial. PRODEP e CDH da UFBA. Arquivamento e o protocolo. Arquivo. Quais são as funções do arquivo? Armazenagem, recolher, selecionar, classificar, catalogar. Integridade, vai garantir a conservação do documento. Conservação, garantir a conservação do conteúdo. Classificação, o ativo sempre consulta últimos 2 anos. Inativo, consulta ocasionalmente, não morto. Fornece informações ocasionais, às vezes. Histórico, memória empresarial. Dinâmico, está a informação. Sempre muda, né? Sistema de arquivo. Centralizado, todos num único lugar. Pessoal especializado, local restrito. Descentralizado, cada ator tem o seu arquivo. Rotina de um arquivo. Ler, classificar, numerar, agrupar, arquivar. Dicas de organização. Gavetas folgadas, preferência de plástico. Grampeie do lado superior do papel, em cima. Papéis rasgados devem ser consertados. Quando retirar um documento, assine o local para indicar, né, que foi retirado. Aqui o exemplo de 2 escritórios, um totalmente desordem, o outro tranquilo. Móveis para os arquivos. Aqui tem exemplos para são estantes
Pode colocar os arquivos. Você nem usa mais esses fichários. Pasta para arquivo. Métodos de arquivamento: alfabético, nominal, geográfico, específico por assunto, acesso direto, numérico, se baseia em atribuir o código numérico aos documentos, acesso indireto, uso de índice, alfanumérico, vai combinar números e letras. E o tempo de retenção: guarda eventual, o interesse passageiro, guarda temporária, interesse administrativo, temporário, guarda permanente, o valor probatório. Tabela de arquivamento: arquivo eletrônico, Dropbox, Box, Google Drive, outros. Dropbox. Aqui a tela do Dropbox, onde você pode, vamos dizer, como se fosse o Google Drive, em outras palavras, é como se fosse um pendrive na internet. Você coloca seus arquivos, armazena seus arquivos. Aqui a tela do Google Drive. Protocolo: recebimento, classificação, assunto ostensivo, tratamento necessário, assunto sigiloso, particular, registro, movimentação, distribuição dentro da organização, expedição para fora da organização. Protocolo de correspondência: assinatura do autor da comunicação e identificação do signatário. Eu acabei de ler, cara. Vamos lá. Ah, tá. Tem que ser centralizado, certeza. Assinatura centralizado. O nome e o cargo da pessoa que é dirigida a... Peraí. O nome... Ah, tá. Peraí. O nome e o cargo da pessoa a quem é dirigida a... Com alinhamento à esquerda, mano. E agora, velho? A administração, a comunicação... A empresa, né? E agora? Não, a comunicação. O nome e o cargo da pessoa a quem é dirigida a comunicação, né? Tipo, é a comunicação do que você tá falando, né? Você quer chamar a atenção de alguém. Ai, vamos lá. Que método para arquivamento se baseia em atribuir um código numérico aos documentos, acesso indireto e uso de índice? Peraí. Que método para arquivamento se baseia em atribuir código numérico aos documentos, acesso indireto e uso de índice? Bom, se é numérico, não pode ser alfanumérico, porque tem letra. Alfabético também tem letra. É um numérico. É um método numérico. Se baseia, coloca um código. O documento não pode apresentar. O que ele não pode apresentar? Ou expressões ambíguas. Não pode apresentar palavras? Não. Nem textos, assuntos. E agora? O documento não pode apresentar. O documento tem que ter texto. Tem que ter palavras, que é formado de textos. Assuntos. Eu acho que assunto, porque o documento não pode apresentar assunto, porque assunto vem antes, né? Sei lá. Tem que ser direto ao ponto. Onde deve conter o símbolo do órgão, o nome do órgão e do setor, o endereço para correspondência, telefone, o fax e o e-mail. Vamos ver. No alto da folha. Peraí, onde deve conter o símbolo do órgão, né? O nome do órgão, o endereço. No alto da folha, no rodapé da folha, né? Da página. Não. Cara, é no alto da folha. Tem que ser a primeira coisa que vê. Quando
um documento, assine o local. Quando arquivar um documento, quando retirar um documento, tem que assinar o local. Quando retirar. Vamos lá. Guarda temporária. Guarda temporária. Interesse administrativo temporário. Validação. Competência. E agora? Não entendi, mano, direito aqui. Guarda temporária. Administrativo temporário. Validação administrativo temporário. Competência administrativa temporária. Mano, eu não entendi. Não entendi. Guarda temporária. Interesse administrativo temporário. Validação administrativo temporário. Nenhuma. Competência. Mano, eu vou colocar validação. Mas não entendi direito não. Local e data em que foi. Por extenso. Com alinhamento à direita. Ponto final. E sem o número 0 antes do dia. Essa é a data, né? Protocolado. Assinado. Montado. Local e data em que foi. Por extenso. Com alinhamento à direita, ponto final e sem o número 0 antes do dia. Foi montado. Assinado. Não, assinado é centralizado, não é? Protocolado. Quando foi protocolado. Montado, mano. Acho que é isso aqui, ó. Local e data. Comunicar com a máxima e impessoalidade os assuntos pertinentes ao órgão emissor. Comunicar com a máxima competência, objetividade, máxima clareza. E agora? Tem que ser objetivo. A máxima objetividade. Tem que ser objetivo. E a última? Vamos lá. Será que eu passo nessa provinha? O que tem a finalidade de estabelecer uma comunicação entre os diferentes órgãos. Peraí. Tem a finalidade de estabelecer uma comunicação entre órgãos diferentes. É o que? É o ofício, uma carta, uma procuração. Uma carta não, um ofício um ofício, cara, eu acho que é isso aqui, ó, uma procuração. Finalizar, e vamos finalizar aqui, ó. Ui, poxa, que pena, Edson, não acredito. Infelizmente você acertou apenas 5 questões e obteve a nota 50, mas não fique triste, reveja algumas aulas e tente novamente. Mano, acertei metade. Vamos de novo? Mano, eu fiz a prova novamente, ó. Eu acertei mais, ó. Parabéns, Edson. Você acertou 7 questões e foi aprovado com sucesso. Sua nota 70. Você pode solicitar o seu certificado. Nossa, deixa eu ver, mano. Deixa eu ver. Se for gratuito, já vou fazer aqui, né? Tá. Deixa eu ver quantos que é. Cara, R$29, mano. Ó, certificado digital não é enviado para sua residência, ficará disponível em seu ambiente virtual para download e impressão. Peraí.
em sua casa. Taxa de emissão certificada é cobrada uma taxa de envio, R$ 25. Ah, entendi. Beleza, no momento eu não. Então, ó, um curso concluído, né? Mano, recomendo demais essa plataforma aqui, ó. O Nova Cursos.